Pois é, a gente vê cada depoimento aqui que chega a machucar o nosso coração, porque a dor, ela é difícil mesmo da gente enfrentar, mas é necessário para a gente conseguir alcançar a felicidade. Então hoje a gente está recebendo com muito carinho aqui o nosso querido amigo, psiquiatra Galiano Brazuna, e ele está explicando para a gente e até contando se existe ou não um caminho para a felicidade. Mas olha, um lugar que deixa a gente muito feliz e é um lugar único, que faz a gente se sentir muito bem, é o Vale Sul, né? E lembra da gente a cada momento especial, né, Luquinha? Por exemplo, a gente está nas férias escolares de janeiro e sempre surge aquele dilema: o que eu faço com a criançada dentro de casa? O Vale Sul Shopping convida para a estação Masterchef Júnior Brasil e as crianças poderão conhecer e preparar, por exemplo, canapés na cozinha mais famosa do Brasil e ainda conhecer curiosidades do universo gastronômico em uma explosão temática. É incrível, né, Luquinha? E o evento é de graça, gente, para crianças de 5 a 12 anos. Acontece até o dia 11 de fevereiro na Praça de Eventos do Vale Sul Shopping. É imperdível, Luquinha, para essas férias, imperdível. Tá incrível esse tour que eles fazem, a criançada aprende tanto mesmo. Por falar em aprendizado, acho que um dia após o outro a gente vai aprendendo a lidar com as situações. Mas e quando tá difícil de aprender, Solange? Isso tira da gente o brilho no olhar. Pois é, a gente tá com uma pessoa que tá longe, mas ela tá muito perto do nosso coração. Ela que fica em Alagoas, descobriu a gente pelo Facebook e graças a Deus a gente descobriu ela também nas nossas vidas. A linda Valma. Valma, qual que é o seu problema, minha querida? Abre o seu coração. Valma, você está ouvindo a gente? Então, eu não sei. Sim. Você consegue falar, Valma? Você está muito emocionada para isso. Porque a minha vida assim não é boa, assim, eu não gosto de viver assim. E eu gostaria de perguntar por que pessoas assim que estão o tempo todo de mal com a vida, sempre de mal com a vida. Geralmente é normal sentir-se algumas vezes, mas eu sempre está constante na minha vida isso. Eu não sou feliz e eu não consigo achar uma maneira de ser feliz. Ok, vamos ver se o doutor Galiano pode te orientar. Daqui de São José até Alagoas, doutor, vamos lá. Então, existe realmente, às vezes, essa felicidade e infelicidade, né, contínua. Ela é uma característica, às vezes, de um quadro depressivo, né? E quando ela é muito intensa, de fato, talvez valesse a pena ela procurar, né, um médico da cidade dela para ver se ela não poderia estar com um quadro de depressão. Porque o fato é que existem tratamentos que podem ajudá-la nisso que ela sente de modo, pelo que eu entendi, é quase todo dia, sim, né? Sim. Na maior parte do tempo. Então, sugere muito um quadro depressivo. Eu recomendaria ela procurar um colega médico para poder, às vezes, ajudá-la com uma medicação e depois algumas orientações para poder melhorar a qualidade de vida dela, né? Ok, porque vale lembrar sempre o seguinte, quando vem psiquiatra no programa, né, Luquinha? A gente diz sempre o seguinte: médico psiquiatra não é médico de louco, é médico que ajuda a gente a superar os problemas. Valma, minha linda, fica de olho no Falando Nisso, que vai ter notícias boas amanhã para quem quer sorrir, hein? Um beijo para Alagoas, obrigada pela sua participação, linda. Luquinha. Beijo, minha linda. Muito bom ter você com a gente. Olha que interessante. Vamos pegar essa dica com o doutor. Nossa querida amiga Silmara, ela disse o seguinte: queria saber com o doutor, quando a pessoa tem muitas perdas em seguida, tipo, perdeu o emprego, entes queridos, o que fazer para não deixar essa alegria sumir de dentro dela? O que fazer para... A resposta em relação a isso, qual que deve ser? Olha, quando a gente tem muita perda seguida, às vezes a mente pode julgar entender que está tudo errado na vida, né? Que a vida toda está difícil, mas é importante você, então, se lembrar que a vida é composta de várias áreas e às vezes você pode ter algum revés numa área da família e do trabalho, mas você tem que ver a sua área de amizade, como é que está, a sua área de saúde, né? A sua área, se você tem filhos, como é que estão os seus filhos. Então, existe, se você for olhar para a vida como um todo, vão existir pontos onde você vai ter também elementos bons. As coisas ruins que nos acontecem, a gente tem que circunscrever, tem que saber que elas são, às vezes, a tristeza é temporária,
e ela é limitada nas suas consequências também. Você pode passar algum tempo triste, mas você tem que saber que isso melhora, né? Por exemplo, uma separação, um divórcio, né? Você pode ficar um tempo triste, mas depois você se recupera. Quantas histórias a gente não conhece assim, né? Ok, então. Bom, a gente vai dar uma paradinha aqui no nosso bate-papo. Não conseguimos ainda sinal com Porto Alegre, mas a gente já vem com novidades agora, direto da redação do Falando Nisso. No caso do julgamento do recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no caso do Triplex em Guarujá, que começou pontualmente às 8h30 da manhã em Porto Alegre. Está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube. Daniela Lopes, parece que temos o primeiro voto do primeiro relator. Boa tarde. Exatamente, Solange. Boa tarde novamente. Gebran Neto, relator, acabou de falar, ele falou pelas últimas 3h30 com seu voto favorável à condenação de Lula, viu, Solange? Olha, ele manteve a condenação por corrupção e lavagem de dinheiro e ainda aumentou a pena de Lula de 9 anos e 6 meses de prisão para 12 anos e 1 mês de reclusão e 280 dias de multa. A pena inicial, né, como eu disse, era de 9 anos e 6 meses. Então foi o primeiro voto aí favorável. O julgamento ainda deve continuar, mas 2 desembargadores ainda precisam votar, viu, Solange? Mas neste momento foi paralisada a sessão, um breve intervalo, e segundo as informações que a gente acaba de receber direto do TRF4, é de que a sessão deve ser retomada a partir das 3h da tarde. Então aí com mais 2 desembargadores para darem o seu voto, Solange. Ok, a gente vai dar um pulinho na Band News TV agora, que também está ao vivo direto de Porto Alegre. Vamos colocar, Vini, um sobe-som para a gente ver o que está rolando. Decisão por manter o julgamento do juiz Sérgio Moro, né, Douglas? Existe essa expectativa realmente, viu, Barão, de que Leandro Paulsen vá pelo mesmo caminho da manutenção da sentença do juiz Sérgio Moro. E, por fim, teremos aí Vitor Laus, que pode, então, caso, por exemplo, Leandro Paulsen faça aí 2-0, né, para manutenção da sentença, o que muda? Vitor Laus votando a favor, 3-0 é um tipo de recurso, e votando contra, 2-1, seria outro tipo de recurso. Isso porque 3-0 fica claro para a Justiça de que a decisão não tem dúvida nenhuma. Os advogados do ex-presidente podem apenas recorrer à própria 8ª turma do TRF4. Os 3 desembargadores, ou no caso de acontecer durante as férias dele, os juízes convocados para o lugar, irão analisar o recurso. Caso dê 2-1, daí a Justiça entende que não está tão claro, que algum ponto não ficou esclarecido. Agora, isso foram essas explicações de Douglas Santucci, falando aí do primeiro voto, que manteve a decisão do juiz Sérgio Moro. E a gente vai ao vivo agora para a capital gaúcha, Porto Alegre, com o repórter Tiziano Kessler, saber mais informações. Muito boa tarde, Tiziano. Boa tarde, Solange. Boa tarde a todos. A decisão importante em relação ao voto do relator, o desembargador João Pedro Gebran Neto, é que ele decidiu aumentar a pena do ex-presidente Lula, que era estabelecida em 9 anos e meio de reclusão pelo juiz Sérgio Moro, e no entendimento do desembargador essa pena é de 12 anos e 1 mês, já considerando a idade do presidente Lula. Agora, obviamente, pode haver uma divergência em relação a esse voto do relator por parte dos outros 2 desembargadores da 8ª turma aqui do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A expectativa é, obviamente, para a conclusão desse julgamento, o que deve acontecer no final da tarde, em função do voto do relator, que foi muito longo, durou aproximadamente 3 horas. Enquanto isso, aqui na capital gaúcha, há uma mega operação de segurança. Toda essa área aqui do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ela está completamente cercada, são milhares de policiais, são entre 2 e 3 mil policiais militares, policiais rodoviários, policiais federais envolvidos nessa operação. Helicópteros estão sobrevoando toda essa região e nos pontos de manifestação também há um policiamento bastante reforçado aqui na capital gaúcha, porque há uma preocupação, além de garantir o andamento do julgamento aqui no TRF4, de que manifestantes que são favoráveis ao presidente Lula e manifestantes que são contrários, que estão aqui na cidade, não se encontram
encontrem para que isso não acabe resultando em uma agressão. Por isso há uma preocupação muito grande e os protestos são realizados em pontos distintos da capital gaúcha. Os manifestantes pró-Lula, a cerca de 1 quilômetro aqui do prédio do tribunal, e os manifestantes que são contrários, que defendem a condenação e a prisão do petista, estão a uma área em um parque chamado Parque Moinhos de Vento, conhecido como Parcão, aqui na capital gaúcha, que fica a aproximadamente 6 quilômetros deste outro ponto de concentração. Solange. Muito obrigada, Tiziana. Excelente cobertura de toda a equipe de jornalismo de Porto Alegre. Se você precisar, a qualquer momento, estamos aqui abertos para a gente acompanhar de pertinho esse julgamento dia D do ex-presidente Lula. Luquinha. Respirar fundo, né, Solange? O coração vai bater forte até o finalzinho da tarde, como o querido Tiziano comentou com a gente aqui. Bom, câmeras de segurança flagraram o momento em que bandidos trocaram tiros com um policial civil dentro de uma agência dos Correios. Isso foi no interior de Tocantins. A dupla tentava roubar o cofre do local. A gente vê que eles foram bem minuciosos, bem tranquilos, fazendo essa ação. A gente vê no cantinho da tela aí, no canto direito, o policial ele saca a arma e troca tiros de perto, Solange. Imagina para quem tava... Eu teria tido um ataque epilético lá, cardíaco, sei lá o quê. Eu ali ia passar mal. A senhorinha ali, gente, ainda ficou segurando a sacola e ia soltar tudo para cima. Mas olha, graças a Deus, o policial não tem risco aí de morte, né? Ele está bem, levou um tiro na perna, mas está bem. Mas eles fugiram e não divulgaram o quanto também conseguiram levar nesse roubo. A gente tem imagens também no próximo bloco de uma mulher dando vassourada. Porque, olha só, o cara tentou roubar e não deu certo, Solange. Levou vassoura na cabeça, ainda bem que estava de capacete. Senão ia ter sofrido mesmo, né? A gente já volta rapidinho, mas é claro que tem carinho. Aliás, duas princesas encantadoras. Beijo, Sol. Beijo, Luquinha. Beijo, Luquinha. Beijo, Sol.